Olá, boa tarde a todos, todas e todes. É com uma grande alegria que a gente começa agora essa nossa última mesa do seminário Centro de Referência em Educação Integral. Fico muito feliz, acompanho, faço parte do centro desde a sua fundação. Então, cada seminário para a gente é uma oportunidade muito importante de estar aí trazendo aqui especialistas, representantes de instituições do Brasil e de fora, às vezes, né, que estão aí envolvidos com a temática da educação integral. E essa nossa mesa agora vai trazer aí traz como tema a educação integral inclusiva, né, com um foco aí na flexibilização curricular. Vou começar fazendo minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de 49 anos, branca, de cabelos longos, castanhos e lisos, que estão presos num rabo, de olhos castanhos, e estou com uma blusa rosa, e um fone na cabeça. Vou chamar aqui para compor a nossa mesa a Beatriz Benedito, a Bia, do Instituto Alana, o Rodrigo Mendes, do Instituto Rodrigo Mendes, e a Amanda Montenegro, da Escola Sesc de Nova Iguaçu. Vamos esperar o Rodrigo entrar. Ai, tá todo mundo aí. Uma alegria estar aqui com tantas pessoas com quem a gente, né, já vem confabulando há tantos anos, trabalhando juntos, acompanhando o trabalho uns dos outros. A gente está com uma mesa muito especial. E assim, a educação integral que a gente, né, trabalha aqui no Centro de Referências, ela traz essa perspectiva da educação como uma educação que pensa na integralidade do sujeito, né? Então, pensando nessa perspectiva, não tem como pensar na educação integral que não seja também inclusiva, né? Ocorre que o que a gente vê muitas vezes nas escolas é que as crianças, público-alvo da educação especial na perspectiva inclusiva, né, crianças com deficiência, transtornos gerais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação, muitas vezes ligadas em atividades específicas, né, fora das atividades gerais com seus colegas, numa realidade que nos parece muitas vezes muito mais de uma integração do que de uma inclusão. E é muito comum os educadores perguntarem para a gente, mas como é que eu faço? Né? Como é que a gente faz para incorporar todos e todas numa mesma atividade, numa mesma sala de aula, né, numa mesma escola? E aí essa discussão sobre a flexibilização curricular vem ganhando, então, cada vez mais força nesse sentido. Como é que a gente planeja para todos e todos e todas, né? Como é que a gente pensa em cada um e em todos os nossos estudantes quando a gente está planejando? Que instrumentos são esses que a gente precisa usar, né? Que referências são essas que a gente precisa acionar para garantir que, de fato, essa educação integral e inclusiva aconteça. E aí vai ser muito bacana, porque eu vou chamar primeiro a Bia, que vai falar um pouquinho aí de uma pesquisa que o Instituto Alana acabou de publicar, né, está saindo do forno, sobre formação continuada de professores na perspectiva da educação inclusiva. Depois o Rodrigo vai falar um pouquinho para a gente sobre o desenho universal para a aprendizagem, que é uma perspectiva que faz com que a gente possa trazer para esse momento do planejamento, né, todos os nossos, a possibilidade para que todos os nossos estudantes sejam atendidos pelas nossas atividades, nossas propostas. E, por fim, a Amanda vai trazer aqui uma experiência prática de uma escola aqui no Rio de Janeiro, aqui em Nova Iguaçu, onde eu morei muitos anos, que eu amo demais, e que vem trabalhando aí já há alguns anos, né, com uma experiência muito bacana de inclusão de crianças com deficiência nas suas atividades. Então, vou começar chamando, por favor, a Bia. Peço para cada um de vocês começar a sua fala, sempre se audiodescrever também, por favor. Obrigada, Maria Antônia. Boa tarde, todas, todos, todos. Hoje eu represento aqui o Instituto Alana, que é uma organização de impacto socioambiental e que trabalha na defesa e promoção de direitos de crianças e adolescentes com absoluta prioridade, sobretudo nas agendas de direito no mundo digital, natureza e para equidade social e inclusão. Eu sou uma pessoa de pele branca, cabelos crespos até o ombro, estou com uma blusa rosa, pink também, de manga longa e óculos laranjas. Atrás de mim tem uma parede branca. Eu quero falar aqui, acho que primeiro saudar meus colegas de mesa, Amanda, Rodrigo, uma honra estar aqui, compor esse momento, uma honra estar no meu terceiro seminário de educação integral organizado pelo coletivo de referência de educação integral. É muito bom estar aqui mais uma vez. Foi um dia muito proveitoso e muito rico. E
muito bom estar aqui com todas e todos, podendo falar dessa pesquisa e podendo principalmente estar falando sobre o tema da educação inclusiva, né? Nos últimos 10 anos, a gente tem contribuído com a causa da inclusão de crianças e adolescentes por uma perspectiva social da deficiência, acho importante marcar esse território, e temos contribuído, sobretudo, na agenda da educação inclusiva e dos direitos de todas as crianças estarem juntas e juntos na mesma escola, na mesma sala de aula. Ou seja, né, a gente atua para diminuir as barreiras enfrentadas por pessoas com deficiência, sendo barreiras urbanísticas, arquitetônicas, dos transportes, tecnológicas, também de comunicação e informações, né, e barreiras atitudinais, conforme são classificadas pela Lei Brasileira de Inclusão. Então, acho importante a gente, a partir desse marco conceitual. E para iniciar minha fala, eu quero pedir para o pessoal da produção, por gentileza, passar um vídeo produzido pela nossa equipe de comunicação no momento de lançamento dessa pesquisa e também ressaltando a nossa perspectiva de inclusão, por gentileza. Quando você pensa na sua época de escola, quais lembranças vêm à mente? Uma professora disse uma vez: estudantes podem esquecer com frequência o que eu digo, mas vão sempre lembrar como fiz eles se sentirem. Se como nos sentimos hoje depende tanto da escola que passamos, queremos apoiar uma escola mais inclusiva, que acolhe crianças com e sem deficiência, celebrando suas diferentes formas e tempos de aprender. Os professores, que estão nas escolas todos os dias, precisam do apoio das famílias, dos governos e de toda a comunidade para garantir esse direito. Para ajudar nessa missão, o Alana, em cooperação com a Unesco, lança uma pesquisa que reúne aprendizados do Brasil e do mundo para fortalecer a formação em educação inclusiva. Analisamos 8 casos em 6 países diferentes, que mostram que uma formação continuada de qualidade para professores é construída em diálogo com as suas necessidades e experiências, trazendo a inclusão da teoria para a prática. Vamos fortalecer estratégias para que as diferenças não sejam barreiras, mas forças que enriquecem a experiência das crianças durante toda a vida na escola e fora dela. Cada momento na escola é uma oportunidade única de aprendizado, e toda criança tem o direito de aprender em uma escola que não deixa ninguém para trás. Bom, nesses últimos 10 anos de atuação da Alana, né, na agenda da educação inclusiva, né, muita coisa mudou na educação brasileira, a começar pelo Plano Nacional de Educação de 2014, que previu o acesso prioritário de crianças e adolescentes com deficiências na escola comum, né, nas salas comuns. Desde então, o número de matrículas de estudantes cresceu, estudantes público-alvo da educação especial cresceu, e a gente chegou a 1,8 milhão de estudantes público-alvo da educação especial em 2023. O percentual de alunos incluídos, é importante dizer, é de 91% daqueles que estão nas salas comuns. E a presença desses estudantes da educação especial nas salas tendo aumentado, né, diminuindo nas salas segregadas, o que para a gente é muito positivo, mas que há dados também importantes da gente observar junto com essa ampliação do acesso. E no painel de indicadores da educação especial do Instituto Rodrigo Mendes, um painel que eu recomendo e gosto muito, a gente consegue visualizar de uma forma muito simples, assim, né, 3 dados que eu acho muito importantes de trazer para essa discussão. O primeiro que é a taxa de aprovação desses estudantes, o aumento da taxa de aprovação. O segundo que é a diminuição
da taxa de abandono desses estudantes, e o terceiro, que é a diminuição da distorção em idade séria. Ou seja, a gente tem mais crianças e adolescentes com deficiência acessando a escola comum, ficado por mais tempo e aprendido melhor, né? O que nos convoca a assumir que a presença desses estudantes da educação especial na escola comum tem avançado, mas que a qualidade ainda tem muito a melhorar. Né? Por exemplo, quando a gente fala do número de escolas, quando a gente olha para a infraestrutura escolar e olha para o número de escolas com nenhum item de acessibilidade, ainda é altíssimo, né? 24,9% em 2023. E em 2023 ainda, escolas com matrículas de educação especial, apenas 28,5% tinham salas de recursos multifuncionais. Além disso, né, entre os alunos incluídos em classes comuns, o atendimento educacional especializado é de apenas 42%, né, em 2023. O que significa que, além de garantir o acesso, as políticas educacionais devem fortalecer, né, devem fortalecer a garantia da qualidade da trajetória escolar desses estudantes. E aí, recentemente, um estudo da FGV, que foi encomendado pelo Instituto Península, reforçou que o professor ele é responsável por quase 60% do aprendizado dos estudantes da educação básica, né? E segundo o último censo educacional, a gente tem 2.355.000 professores, sendo esses 2.315.000 professores regentes e dos quais 94% não possuem formação continuada ou qualquer tipo de formação em educação especial, e dos quais quase 60.000 professores do AEE, 58% não possuem formação continuada em educação especial, o que nos coloca um alerta, né, sobre quais condições esses professores trabalham e também quais são as possibilidades de promover uma inclusão com qualidade desses estudantes, né, que têm o direito de estar na mesma sala de aula do que os estudantes sem deficiências. E que, apesar dos avanços, ainda há um longo percurso para a gente garantir as condições dignas desses estudantes, com professores formados e uma infraestrutura escolar adequada, né, para recebê-los. Então, a gente passa de uma discussão de acesso para uma discussão de como a gente qualifica a trajetória desses estudantes ao longo de suas vidas escolares. E é nesse contexto que nasce a pesquisa lançada por Alana, que foi construída em cooperação com a Unesco e com a equipe científica da Vindas da Educação. A pesquisa está disponível online no site do Alana, num PDF acessível, também em audiolivro e no EPUB. Então, a gente cuida também da acessibilidade desse material, para que ele consiga circular entre todas as pessoas. E aí, quando a gente pensa sobre como a gente coloca na agenda política a formação continuada de professores, a gente olha para essa agenda como uma agenda super estratégica, né, dentro desse contexto, em que a gente tenta, né, fazer uma contribuição, a gente quer que essa pesquisa seja uma contribuição para que haja mudanças efetivas na realidade dessas crianças e adolescentes com e sem deficiência que estão na escola hoje. O documento produzido por Alana e em cooperação com a Unesco, ele apresenta políticas e práticas para implementar a formação continuada para a educação inclusiva, elaboradas com estudo de caso de 8 casos, e esses locais que a gente observa, eles foram escolhidos tanto por sua variedade de modelo de gestão, isso é importante, né? São lugares que a política pública educacional se organizam de formas diferentes, mas que também têm diferentes perspectivas, né? Da construção de uma educação inclusiva. Todos são signatários, né, da Convenção de Direitos de Pessoas com Deficiência, todos seguem o modelo social de deficiência, mas essa pluralidade de perspectiva de como a gente pode desenhar políticas públicas para formações continuadas. E aí, com quem que a gente fala, né, quando a gente organiza esse estudo multicasos? A gente fala com o Maracanaú,
no Ceará, com Pinhais, do Paraná, Santos, em São Paulo, Cidade Autônoma de Buenos Aires, a Comunidade Autônoma Valenciana, na Espanha, Glasgow, na Escócia, Portugal e Uruguai. E aí, nessa investigação multicaso, a gente reitera da importância de que oferecer uma formação de qualidade para os professores e para os profissionais de educação impacta diretamente na melhoria de uma educação inclusiva em que todas as crianças e adolescentes podem aprender mais e melhores juntos na mesma sala de aula. E para isso a gente a gente teve 33 momentos de escuta, 60 pessoas escutadas, 98 legislações e documentos, relatórios governamentais analisados, né? E além dos achados de cada caso, que aí eu convido para que vocês identifiquem e mergulhem, né, no estudo que está publicado, que está nos nossos sites. Eu gostaria aqui de destacar algumas dimensões de análise das políticas de formação continuada que a gente observou. E aí aqui, para esse momento, para a gente também, né, aproveitar a discussão, ouvir os colegas e respeitar o tempo de todos, eu vou só fazer um sobrevoo nessas dimensões em que a gente, e nos achados dessas dimensões, mas o relatório completo e o sumário executivo estão disponibilizados caso queiram, né, se aprofundar mais em cada caso, em cada dimensão. E aí, olhando para as dimensões, a gente destaca 10, né? Olhando principalmente para a construção de uma legislação que padronize o conceito de educação inclusiva no seu arcabouço legal, então isso é importante, ter esses marcos muito bem estabelecidos e definidos, definindo também qual é o público-alvo dessas iniciativas, além de ter uma legislação que permita coordenar políticas nacionais, inspirando práticas locais de formação de professores sob o mesmo entendimento conceitual, né? E esse entendimento conceitual, quando fortalecido por legislações, ele perpassa governantes, né? Ele se torna uma política pública de Estado, que é o que a gente almeja quando a gente constrói, sobretudo, uma agenda de educação inclusiva. E foi o que a gente viu nesses últimos anos, na última gestão presidencial. E aí, como a legislação foi importante, né, para a gente conseguir se organizar enquanto sociedade civil e manter características mínimas, fazer uma defesa da educação inclusiva. E aí, quando a gente olha para a segunda dimensão, a gente tem a estrutura da formação, né? Como é importante que haja uma estrutura de formação destinada especificamente para garantir uma concepção de formação continuada, o planejamento dela e a realização de ações para a educação inclusiva, para que haja sempre uma previsibilidade na oferta dessas formações e que haja recursos materiais também para que os profissionais consigam participar de fato das formações. E em terceiro lugar, a gente sempre pensa nas demandas prioritárias, né, de professores e gestores. Maria Antônia trouxe na fala dela de abertura a importância sobre como a gente pensa a formação, uma formação que permita a transposição da percepção de inclusão e do modelo social de deficiência para os currículos escolares, né? Como essa demanda é uma demanda também muito forte desses professores que participam das formações. A gente fala também sobre como as formações elas devem ser entendidas como ponto central na estratégia de implementação de uma educação inclusiva, e para isso precisa estar sempre integrada com o percurso de desenvolvimento profissional dos profissionais da educação. E aí, quando a gente olha também para o perfil desses formadores, né, o formador ele tem um papel muito de mediador dos espaços de estudo e de desenvolvimento profissional. Então, a gente sempre pensa como ele deve estar conectado, esse
formador dos professores, ele deve estar conectado tanto na perspectiva inclusiva, defendida pelos seus estados, né, pelos seus governos e pelo arcabouço legal dos locais em que eles representam, e também com os profissionais de educação, né, para eles pensarem estratégias de formação e de abordagem que façam sentido para aqueles profissionais. E aí a gente pensa, sempre quando a gente fala de formação de professores, isso apareceu bastante nos nossos casos, a quinta dimensão, né, de participação e impacto das formações continuadas na carreira docente. A importância de que todos os professores e profissionais de educação participem dessas formações, né? Não apenas para que seja os profissionais que atuam com estudantes público-alvos da educação especial. A formação ela deve perpassar a comunidade escolar. A gente sempre fala disso, né, quando a gente fala de formação de professores, e ela deve também prever e em casos onde ela está consolidada e a política tem se estruturado para que a maior parte dos profissionais tenham acesso à formação continuada de professores, ela sempre está relacionada com a pontuação na progressão de carreira, né? Então, sempre também prevendo incentivos adicionais de remuneração. Então, isso também precisa estar conectado, né? Como que o desenvolvimento da carreira docente prevê um incentivo à formação e à qualificação na perspectiva da educação inclusiva. E aí a gente vai para a sexta dimensão, que foi observada nos estudos, sobre como os ambientes da formação, tipos e ambientes de formação continuada impactam nos seus resultados, né? O que a gente percebe é que cursos presenciais têm demonstrado maior retenção dos participantes quando comparados com cursos online de mesma duração, né? Então a gente sabe que dentro dos cursos presenciais a gente tem uma exigência de infraestrutura, de orçamento, de recursos muito maior, mas eles também impactam de forma maior as pessoas que realizam essas formações, estando mais próximos, trocando uma ideia, estando mais engajados nos processos formativos do que aqueles que são feitos de forma online, que a gente tem encontrado muito em alguns casos também que a gente observou no nosso estudo. Apesar de, quando o curso é online, ele também permite que alcançar um maior número de pessoas, né? Então, geograficamente, ele também se torna mais viável. São escolhas que os gestores devem fazer, mas fatores que eles podem considerar e pesar na balança. E aí, quando a gente olha para esse formato desses encontros e para as metodologias utilizadas nas formações, e é muito importante, né? Acho que de fundamental importância da gente conectar os objetivos da formação e as metodologias utilizadas nas formações com o interesse, né, de criar ligações claras e consistentes entre teoria e prática. É aquilo que eu falei também sobre como a gente pensa de desenvolver abordagens colaborativas, né, que integram os participantes e que eles sejam estimulados, incentivados a partilhar as dificuldades, a discutir o tema, e que, apesar de que sempre num primeiro momento, conforme a gente foi falando com esses formadores de professores, há muito conflito, né, acho que isso sempre aparece no contexto de formação, sobretudo quando a gente está falando de disputas de conceito, é um momento de trocas importante, de trocas de experiências, sobretudo, do que as escolas fazem de forma isolada e de como esses professores e profissionais que lidam com estudantes público-alvo da educação, como que eles levam isso, encaminham isso para a estrutura da política pública, né, para interferir o desenho das políticas públicas. Eu acho que é isso que a gente tem um grande interesse, né, de pensar a construção de políticas que tornem perene a formação desses profissionais e que tornem mais
que cumpra o direito das crianças com e sem deficiência de estarem juntas na mesma sala de aula, de modo que as trajetórias escolares sejam trajetórias respeitosas, né? E aí, para isso, a gente fala também da importância de avaliação, né, desses participantes sobre as ações de formação continuada. Esse feedback também é necessário para quem forma os profissionais de educação. E o 10º ponto, que no meu ponto de vista é o mais importante, que é a questão do financiamento, né? Que é determinante haver uma dotação orçamentária para a promoção de formações continuadas, e isso a gente já sabe, mas importa destacar que quando há investimento, ele precisa ser feito de forma descentralizada e estratégica para que não haja reprodução de desigualdades na oferta de formações, né? E também é importante que haja uma perenidade nos investimentos em educação inclusiva para que não se perca na disputa conceitual do campo. E aí eu já estou me encaminhando para o fim. Já me encaminho para o fim. E eu gostaria de reforçar, né, o compromisso do Instituto Alana com o enfrentamento às desigualdades nas diferentes infâncias e adolescências, sobretudo nas crianças e adolescentes com deficiência, né? A gente tem evidências desde 2016, pelo menos, que uma educação inclusiva beneficia todo o contexto escolar, as práticas pedagógicas e as relações estabelecidas nas escolas, e que, por isso, contribuir com a construção de políticas que fortaleçam essa perspectiva faz parte, né, do coração da Alana e da nossa missão de garantir a prioridade absoluta de todas as crianças e adolescentes, sempre considerando os marcadores sociais, interseccionais e que vislumbram o enfrentamento às desigualdades. Então, eu agradeço todas, todos pelo tempo e pela atenção nesse painel que é tão importante na garantia de direitos. Obrigada, Bia. Essa pesquisa é muito, recomendo bastante que todo mundo depois entre lá no site do Alana, baixe a pesquisa para ler. Tem um resumo executivo que é mais direto, mas tem lá também a pesquisa completa para quem quiser conhecer toda a metodologia, ela é bem interessante. Eu acho que para todos nós que estamos buscando aí uma educação integral e inclusiva de qualidade, é muito importante, né, pensar sobre essa formação, né, porque é importante sim ter formação, é fundamental sim ter formação, mas a gente vê que não é qualquer formação, né, que nem toda formação dá o mesmo resultado, e eu acho que poder verificar ali, né, alguns pontos importantes sobre metodologia, né, a relação entre teoria e prática, estudo de caso, né, reflexão sobre questões que os professores vivenciam no seu cotidiano, isso faz muito mais diferença, né, nos resultados que essa formação pode trazer numa melhoria da qualidade da educação para todas as crianças, né? Então, fica aí nosso agradecimento. E aí agora eu vou chamar o Rodrigo Mendes, grande amigo, uma pessoa que eu adoro, admiro demais, já tivemos tantas oportunidades, né, Rodrigo, de estar juntos em tantos espaços diferentes, e é sempre uma alegria estar com você. E o Rodrigo é uma das pessoas que eu conheço que mais domina esse conceito do desenho universal para aprendizagem, que a gente aplica aqui também no Centro de Referências em Educação Inclusiva do SESC Senac do Rio, nos nossos programas de formação, no desenho das práticas pedagógicas, e a gente vê que no Brasil ainda é um conceito que precisa ser aprofundado. Rodrigo chegou agora há pouco tempo de um congresso internacional aí, que trouxe um monte de novidade no assunto, então também estou curiosa para ouvir essa fala do Rodrigo hoje, trazendo um pouco para a gente aí esse como fazer, né, essa formação que garante essa educação inclusiva de qualidade. Bem-vindo, Rodrigo. Bem, Maria, obrigado. A Maria é uma amiga de longa data, tantos projetos, tantas ações que já desenvolvemos, sempre uma alegria estar junto. Boa tarde a todas, minhas colegas, demais aí participantes. Eu já acompanho essa iniciativa do Seminário de Educação Integral, acho que desde os primórdios, né? E acho que ele se mostra cada vez mais necessário para que a gente aprofunde a discussão sobre como implementar uma proposta de educação integral que de fato
contemple, quer dizer, que abarque todos os alunos, sejam quais forem seus perfis. Bom, só falando um pouquinho do Instituto, né, o Instituto Rodrigo Mendes trabalha para que nenhuma criança fique de fora da escola por causa de uma deficiência ou de um transtorno. E como é que a gente faz isso, né? Tiveste em 3 programas, basicamente produção de pesquisa e conhecimento sobre o que existe de mais avançado no mundo nessa área. Em segundo lugar, formação de professores e gestores em várias modalidades. E nosso trabalho de advocacy, que é uma espécie de corpo a corpo, junto a legisladores e líderes que mexem nos ponteiros da educação para garantir que a nossa agenda não saia do radar. Tentando, né, contemplar essa temática que é extensa, de uma forma mais sintética e que possa, por outro lado, também já dar algum subsídio para quem reflete sobre o assunto. Vocês, né, sabem que desde 2006 que a maioria dos países que integram as Nações Unidas, a ONU, tem adotado uma nova definição de deficiência. Segundo ela, a deficiência resultante da combinação entre 2 fatores. Né? Em primeiro lugar, os impedimentos clínicos que estão nas características corporais, intelectuais e sensoriais das pessoas, e, em segundo lugar, as barreiras, né, que estão ao redor das pessoas, que estão na arquitetura, nos meios de transporte, nas escolas e na nossa atitude. Então, traduzindo em miúdas, a deficiência deixa de ser uma condição estática binária, né, a partir desse marco conceitual, e passa a ser uma condição relacional, quer dizer, que depende do volume de obstáculos impostos pelo meio, impostos pela sociedade. Então, esse é o chamado modelo social de deficiência, como a Bia marcou. Também sempre uma alegria te ouvir, viu, Bia? E para introduzir esse conceito na sala de aula, como é que a gente leva isso para o ambiente da docência, o ambiente do ensino e da aprendizagem? Então, há alguns anos, tentando exemplificar aqui, a gente recebeu um relato de um professor de física chamado Bruno, que trabalhava numa escola de ensino médio da rede pública de Belém do Pará, e no primeiro dia de aula daquele ano, né, quando ele entrou na sala de aula, o Bruno foi surpreendido ao perceber que um de seus alunos, o André, era cego. E para ele aquilo, né, era uma cena inédita na sua carreira, na sua trajetória como docente. Quer dizer, ele começou a se perguntar como falar sobre luz, cores e formação de imagens para alguém que não enxergava, né? E para endereçar esse desafio, o Bruno decidiu investir na capacidade dos próprios alunos, né, da sua turma, engajando os jovens da turma para encontrar respostas a esse desafio. E essa parceria resultou na cocriação de uma série de materiais multissensoriais que visavam favorecer a compreensão dos conceitos da ótica por meio do tato. Então, para o ensino da formação de imagens em espelhos planos, por exemplo, os alunos construíram uma base quadrada de madeira, né, sobre a qual foram colocadas 2 bonecas idênticas, frente a frente, nas extremidades opostas. Quer dizer, a base foi dividida por uma placa de acrílico, fixada verticalmente no centro desse modelo, e aí uma boneca representava o objeto real e a outra boneca representava a imagem virtual formada no espelho plano. E como forma de simular os raios de luz entre o objeto e a imagem, os alunos conectaram as bonecas com linhas de crochê amarradas em partes diferentes do corpo que atravessavam o acrílico por furos. Então, qual que é a relação dessa história, desse relato, com o conceito da ONU? Então, a combinação entre o impedimento visual do André, né, com a barreira representada pelo formato do material que vinha sendo usado pelo Bruno até então, quer dizer,
o livro didático impresso e a lousa, essa combinação resultava numa condição de desvantagem, né, de inacessibilidade ao conteúdo curricular. A partir do momento em que o Bruno retirou a barreira dessa equação, né, introduzindo materiais tridimensionais e ampliando as possibilidades de relação entre o Bruno e o conteúdo, a condição de deficiência do André foi minimizada, quer dizer, o impedimento clínico mudou, né? Existiu uma mudança na condição da sua capacidade visual? Não. Né? Ele continua existindo, mas sem que esse impedimento resultasse na exclusão do Bruno, né, quanto à aprendizagem de conteúdos do universo da ótica. Então, qual que é a grande novidade? Né? Já vou falar do desenho universal. A novidade é que o foco deixa de ser a eliminação do impedimento clínico, quer dizer, a tentativa de alterar uma diferença que está na pessoa, e o foco passa a ser o ambiente, no sentido de transformar o espaço, as características ambientais, para que o espaço não imponha barreiras. E como é que a gente faz, né? Como é que a gente transforma o ambiente? Aí que entra, né, o conjunto de conceitos no campo da acessibilidade, né, que também permeia, né, várias facetas aí da nossa vida em sociedade, permeiam os espaços físicos, a arquitetura, a comunicação, o transporte e assim por diante. Mas vamos lá, Maria pediu para eu falar sobre desenho universal, né? Então, esse conceito, ele se conecta diretamente com essa nova definição que explicita, né, a importância da eliminação de barreiras. Dando um pouquinho de contexto histórico, né, o conceito surgiu nos anos 1990, quando um grupo de professores, provocado pelo desafio de lecionar para turmas que se mostravam cada vez mais heterogêneas, em virtude da transformação pela qual as redes de ensino vinham passando ao redor do mundo, e por outro lado, né, num ambiente pautado por altas expectativas de aprendizagem, começou a perseguir formas de garantir acesso aos conteúdos para estudantes que se diferenciavam em termos de habilidades motoras, intelectuais e sensoriais. E ao mesmo tempo, né, esse grupo passou a se perguntar sobre como que as novas tecnologias podiam contribuir, né, para o endereçamento desse desafio. Então, sintetizando, o desenho universal de aprendizagem é um modelo muito prático, né, que tem esse objetivo de ampliar as oportunidades de desenvolvimento de cada estudante por meio de um planejamento pedagógico contínuo, né, um planejamento pedagógico que se dá de forma processual, somado ao uso de mídias digitais. Então, os autores desse conceito, eles acabaram se apoiando em pesquisas sobre o cérebro humano para poder estruturar o modelo, e essas investigações revelavam duas importantes constatações. Em primeiro lugar, a noção de que é fantasiosa a ideia do estudante regular, como a gente bem sabe, né? Esse tipo de categorização, o aluno regular, né, o aluno típico, etc., é, na verdade, uma grossa simplificação que não reflete a realidade e chega até a prejudicar a nossa percepção, tendo em vista que existe uma gigantesca variedade de particularidades, né, que a gente pode perceber em cada aluno. E, em segundo lugar, as pesquisas indicavam que a aprendizagem do ser humano ela se dá por meio de um complexo processo, né, que eles sistematizaram, né, a partir de 3 redes cerebrais. Uma primeira rede de reconhecimento, né, assim que eles batizaram, a primeira faceta, né, da trama de redes,
essa é especializada em receber e analisar as informações, ideias e conceitos. A segunda rede, chamada de estratégica, é responsável por planejar, executar e monitorar as ações. E o modelo se completa com uma terceira rede, denominada afetiva, que é uma rede que desempenha o papel de avaliar padrões, designificar, designar, na verdade, significados, estabelecer prioridades no sentido, né, dos vínculos afetivos. Então, considerando que as três redes cerebrais são simultaneamente envolvidas, né, elas necessariamente estão interrelacionadas na aprendizagem, seria uma ilusão a gente querer tratar dessas redes isoladamente. Mas, né, eu entendo que elas podem ajudar a gente a organizar, né, o planejamento das aulas e, de certa forma, né, também sistematizar a prática docente, tendo como premissa essa busca, né, acho que isso é sempre o norte, a busca pela eliminação das barreiras. Então, conforme eu citei, as barreiras podem estar em todas as atividades, né, relacionadas ao ensino, na escolha do material didático, na definição das estratégias pedagógicas, na uma eventual falta de conexão entre conteúdos e o cotidiano dos alunos, e etc. Então, os meios tradicionais explorados pelos educadores estão cristalizados no modelo educacional tradicional que, de forma a gente para reavaliar esses modelos, né, que já estão enraigados na rotina escolar. E aí, né, algumas perguntas merecem ser feitas, né? Será que a fala, a lousa e o livro impresso são acessíveis para todos os estudantes? A gente sabe que não, que nem sempre. Isso fica mais óbvio para as pessoas com impedimentos visuais, auditivos, intelectuais, mas, na verdade, né, vários outros perfis de alunos sentem dificuldades em se relacionar com essas mídias. E aí, enfim, a outra pergunta, qual seria, né, então, o caminho para uma pedagogia mais flexível? E aí, pensando em como contemplar as redes cerebrais que eu mencionei e propiciar para os estudantes uma ampla variedade de opções, os autores, né, do Desenho Universal Aprendizagem sugerem que, né, os educadores trabalhem com múltiplos métodos de apresentação dos conteúdos curriculares, com a mediação da aprendizagem e com um envolvimento mais previamente planejado dos alunos com as temáticas tratadas em sala de aula. Então, traduzindo em miúdos, eles propõem que os professores diversifiquem, né, os formatos dos materiais, as estratégias pedagógicas e as inter-relações, né, que são necessárias de serem feitas entre o conteúdo e a vida real do aluno. Então, essas são recomendações que traduzem os 3 princípios do Desenho Universal para a Aprendizagem. Eu e Maria já falamos muito disso, né, Maria? Estou lembrando a gente lá em Harvard com aquele livro, aquela Bíblia que a gente comprou, que já mostrava esse frame. Agora saiu a nova versão desse guideline do Desenho Universal. Depois, se tiver um tempo, a gente pode ver. Eu estava lá mesmo, teve o encontro anual, né, da CAST, que é responsável pela implementação disso, me trouxe um monte de livro. A gente preciso dividir com você, Maria. Tem até uns jogos para falar sobre desenho universal. Mas, enfim, em termos conceituais é isso, gente. Então, basicamente, a proposta é que haja um planejamento cuidadoso, um planejamento que identifique quais são os estilos, né, os percursos e o jeito de aprender daquele grupo e que um planejamento que considere diversificação desses 3 elementos, né, dos formatos, das estratégias
de relação entre conteúdo e a própria vida cotidiana, e a questão do engajamento dos alunos. Bom, acho que um comentário importante é que as mídias, né, as mídias digitais, elas desempenham um papel decisivo assim, para que a gente consiga implementar o desenho universal, justamente pelo fato que elas são flexíveis, né, elas abrem portas para diversos percursos de aprendizagem, né, na medida em que elas viabilizam, né, inúmeras combinações entre texto, entre fala, imagem, e até considerando a ressignificação do erro, né, que deve ser tratado como parte natural do processo de aprendizagem, né? Isso acho que gera uma paleta mais diversificada, né, para a comunicação, uma paleta capaz de acomodar as especificidades de cada estudante. Então, eu vou trazer aqui 2 exemplos, são projetos que a gente desenvolveu no nosso programa de formação de educadores, é um curso chamado Materiais Pedagógicos Acessíveis, né? A Maria também tem uma relação desde os primeiros anos desse curso, e é um programa em que a gente acompanha, a gente organiza rodas de conversa com professores que dividem desafios que estão enfrentando. Em geral, esses desafios partem de alunos que têm alguma especificidade, mas a premissa é que a gente explore aquele desafio de maneira a pensar numa alternativa pedagógica que seja positiva, que seja interessante para toda a turma, para toda a escola. Então, indo aqui para um caso real, a gente fez um curso desses aqui na região de Itaquera, na zona leste de São Paulo. Eu me lembro que eu acompanhei de perto uma professora do 4º ano de uma escola pública que estava com dificuldade de ensinar, né, no campo das ciências, o sistema solar para uma turma que tinha um aluno com deficiência intelectual e outro aluno autista. E ao longo do curso, né, que bebe muito do universo maker, né, ela criou, sob a nossa orientação, uma espécie de maquete em um game, um jogo que ilustra um sistema solar e que facilitam, né, de forma mais lúdica a compreensão do assunto. Eu trouxe um vídeo curto, assim, bem direto, que dá um pouco mais de cor, de concretude para o que foi feito. Eu vou pedir para o Henrique me ajudar. Henrique, é o vídeo, então, do sistema solar. Veja se você consegue me apoiar, por favor. Eu gosto muito do toque, né? Para mim, eu queria algo que eles colocassem a mão. A Adriana já pensou logo que seria um assunto bacana para as pesquisas na sala de informática. Então, tudo isso foi dando um norte. O professor apresenta o jogo para a classe. Hoje nós vamos jogar um jogo sobre o sistema solar, certo? Sim! Vocês tiveram aula aqui na sala de aula com a professora Roberta sobre o sistema solar. Tiveram também lá no laboratório de informática com a professora Adriana. Juliana Forte. Eles pesquisaram em grupos, em trios, depois em dupla. E aí cada um deles ficou responsável por um planeta. Ficou responsável por falar se ele era rochoso, se ele era habitável, como é que eram os gases, enfim. Juliana Malta. Cada grupo vai responder se a frase que tem aqui dentro desse saquinho, se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Ó, atenção, pessoal. Vênus possui 2 anéis formados por gases. Pode conversar entre vocês. Analisa aí o esquema. Só tornou mais acessível aquilo que eu já gosto, né? Mais plausível. A gente percebe que dá para fazer. Jennifer. A gente aprende rápido as coisas e fica mais fácil para tirar nota boa na prova, fazer várias coisas. Realização: Instituto Rodrigo Mendes. Cadê o som do Rodrigo? Não só os alunos com algum... Oi? Voltou. Estão me ouvindo, gente? Está valendo? Tá sim. Vamos lá, né? Eu acho que é importante lembrar que tem esse benefício não só para os alunos com algum tipo de impedimento, mas
mas os materiais favorecem toda a turma. Isso acaba virando uma ferramenta para a escola, né? Já foram produzidos, né, dezenas de materiais das diferentes áreas do conhecimento. Quem quiser acessar o nosso acervo, né, tá lá na plataforma do diversa.org.br, nosso endereço. Trazendo um segundo exemplo, a gente também realizou esse curso para um pool de cidades do litoral paulista, e numa escola do Guarujá, os professores estavam tendo dificuldade de ensinar algumas operações básicas, né, de aritmética, né, para uma turma do segundo ano do ensino fundamental, né? A turma tinha 30 crianças e algumas, né, tinham deficiência intelectual. E aí os professores decidiram criar um material que facilitasse o entendimento das operações e que, ao mesmo tempo, fosse, né, mais interessante em termos, né, de atratividade, em termos, né, de ser algo que mexesse com a criatividade e até com o próprio universo, né, do brincar. Então, vou mostrar aqui um segundo projeto, né, uma segunda experiência ligada a essa busca por diversificação, pedindo aqui para o Henrique me apoiar com o compartilhamento do vídeo. O Arizinho, ele nasceu de uma dificuldade que nós percebemos na sala de aula, que era somar. Lia. O Arizinho é um robozinho que ajuda as crianças a entender quantidade, né, e o total dessa quantidade. É colocado tampinha, né, no cérebro do Arizinho, e aí eles vão somar com o narizinho, eles vão apertar o botão do narizinho e vai sair a quantidade. Lia apresenta o jogo em sala de aula. Vamos começar com os probleminhas e em seguida nós vamos até o Arizinho. Vamos ver se a conta tá certa? Sim. Qual é o número que deu? 17. Muito bem! Um brinquedo, que é um brinquedo para eles, o Arizinho. E nós pensamos em fazer estação para eles aprenderem a montar continha, a fazer problema. Eles mesmos elaboraram os problemas. Eu acho que eu faço as contas melhores fazendo com jogos. Porque a gente vai colocando os números, a gente vai contando, depois vai somando o narizinho e a gente vai aprendendo. O robozinho é muito interessante. Eu tô sem palavras dele. Rosa. Sou muito grata porque eu pude levar esse material para todos, para a classe inteira. A classe não, para um colégio inteiro. É isso que nós esperamos, que todos que necessitem possam usar esse material. Realização: Instituto Rodrigo Mendes. Então é isso, gente. Resumindo, né, o desenho universal para aprendizagem é um exemplo de uma abordagem educacional mais condizente com a nossa convicção, né, de que toda pessoa, né, deve exercer o direito de estudar, de buscar o seu melhor, né, como ser humano. E, ao mesmo tempo, ele dialoga com a proposta de ressignificação do papel do professor, né, que passa a atuar como um mediador do processo de aprendizagem, ou seja, ele favorece essa ruptura do formato tradicional da sala de aula, né, caracterizado por fileiras, estudantes sentados diante de um emissor do conhecimento, né, no sentido de partir de um outro ponto de vista em termos de como as coisas podem se relacionar com relação ao papel do professor, o estudante e o conteúdo que deve ser endereçado. Então, como é bom lembrar que, acho que como todo modelo, né, o desenho universal, ele, por definição, ele é imperfeito, né? Só lembrar que, né, se trata só de uma ferramenta, mas, né, representa, acho que, uma ferramenta interessante para que as equipes pedagógicas possam planejar suas aulas de forma mais criteriosa, né, almejando, de fato, o acesso de todos ao conhecimento, ao desenvolvimento, e, por outro lado, que deem conta da crescente diversidade, né, presente nas salas de aula. Acredito que pode colaborar muito para uma educação mais plural, mais atraente, e que torne factível o nosso compromisso de não deixar
ninguém para trás, pegando aqui a frase, né, do vídeo que a Bia compartilhou. Então, acho que concluo aqui, Henrique. Maria, devolvo para você e prazer seguir conversando com vocês. Obrigada, Rodrigo. Sempre muito bom te ouvir e ver aí as novidades do Instituto. O Instituto está sempre fazendo coisas muito legais. Eu sempre faço as formações do Instituto, eu adoro. Eu acho que o Instituto tem conseguido, né, Rodrigo Mendes tem conseguido atuar num formato de formação muito bom, uma qualidade dos materiais. E o Rodrigo, assim, eu vou te trazer aqui para compartilhar essas novidades aí do CAST com a nossa equipe aqui no CREI do Sesc Senac do Rio, que a gente está aqui também numa pesquisa bem profunda, né, de como a gente tornar mais próximo, né, dos educadores, das escolas públicas brasileiras, essas outras possibilidades, né, de expansão de repertório, de ampliação de formas de apresentar as informações e de envolver os estudantes, né, numa aprendizagem significativa, contextualizada e que todos e todas possam aprender. E olha que coincidência, eu estava em Brasília esses dias, trouxe de lá, um colega tinha desenvolvido um brinquedinho, sabe que eu sou maker, né, adoro essas, que era um sistema Terra, Sol e Lua para montar. E aí montei com as meninas nesse final de semana, no feriado. E a Beatriz, né, Rodrigo sabe, a minha filha do meio, que tem 14 anos, ela tem síndrome de Down, e curtiu a beça, né? Tanto pintar ali, tinha que pintar o planeta, o Sol e tal, a Lua, mas depois, né, montar o modelo e ver o modelo funcionando. Então, de fato, é muito interessante, né? Uma outra ferramenta, é um material que complementa a experiência de se apropriar, né, daquela informação e de ir compreendendo em diferentes camadas, né, do que a gente está falando, se apropriando desse conceito. E aí, olha aí o sistema solar aí na experiência do Instituto, muito legal. Recomendo muito a área de materiais pedagógicos acessíveis e diversa, porque não tem lá só os materiais, tem os tutoriais de como fazer, e vídeo e relato dos professores de como é que foi implementado em sala de aula, então é um material muito completo, né, que ajuda a produzir realmente uma experiência de poder levar para a sala de aula aí os materiais, muito legal. E aí agora eu chamo a Amanda Montenegro. Amanda é diretora da Escola Sesc de Nova Iguaçu, aqui do Sesc Rio. Eu tenho a alegria de trabalhar no Sesc, estou aqui há pouco tempo, estou aqui há pouco mais de um ano, e a primeira vez que eu fui na Escola Sesc de Nova Iguaçu, eu fiquei muito encantada, né? O espaço, os materiais, os trabalhos das crianças nas paredes, a conexão ali da prática com, né, o contato da criança com a natureza, com o trabalho colaborativo. Fiquei muito impactada e foi muito interessante, porque nesse dia estava muito quente. Eu tinha ido com as minhas duas filhas, era um final de semana, eu tinha ido para um evento, enfim. E Beatriz foi ficando muito desorganizada, né? Porque sensorialmente estava difícil para ela, estava muito calor, estava muito barulho. E aí, na hora que a gente entrou na escola, o ambiente já foi assim, né? Um jeito dela começar a se regular. Depois ela pulou um pouquinho lá no pula-pula, naquele jumpzinho, terminou ali de se autorregular para poder voltar para a atividade. E assim, é uma alegria poder compartilhar um pouco com vocês essa experiência tão bonita, que é como a Escola Sesc de Nova Iguaçu tem feito aí para fazer uma educação inclusiva, integral, de qualidade. Amanda, com você agora, por favor. Bom, boa tarde. Eu sou uma mulher branca, de cabelos na altura do ombro, castanhos, com olhos castanhos também. Estou com uma blusa de fundo verde, com uma folha verde também e uma flor vermelha. Primeiro, antes de começar, eu agradeço a Maria, né, pelo relato. A Escola Sesc Nova Iguaçu realmente é muito envolvente. Eu sei que eu sou suspeita para falar isso, mas ela envolve, ela cativa, e a gente busca mesmo ser esse espaço acolhedor, né? E está sempre de portas abertas, independente da criança, daquela família estar, ser matriculada na escola ou não. Também cumprimento quem esteve na mesa, né, ainda está conosco, e principalmente quem está assistindo. Bom, peço então para soltar o nosso slide, que vai ser a base da minha apresentação. Pode passar, por favor.
Para começar, a gente tem uma foto que tem uma boa parte da escola, não está todo mundo, né? Mas tem a equipe pedagógica, as professoras, algumas crianças, porque eu penso que não tem como eu falar da escola sem mostrar, né, quem está aqui presente todo dia, quem faz tudo pulsar, né? Então, esse é um slide do nosso pátio, que tem como fundo umas montanhas lindas, né? Nossa escola fica na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e atende famílias de baixa renda. E nós ficamos dentro de uma unidade do SESC, mas isso não significa que a escola só fica no prédio da escola. Pelo contrário, as crianças, né, todo mundo, consegue usufruir de todos os espaços que a unidade possui, como teatro, um gramado, que é o espaço favorito, uma piscina, quadras. Então, é um espaço muito amplo e de muito privilégios. Pode passar, por favor. Bom, para começar, como a Maria já falou na abertura da mesa, aqui nós nos baseamos no desenvolvimento integral da criança, né? No desenvolvimento holístico, não só priorizando algumas áreas, como o cognitivo e o motor, mas também o social, o sensorial, o afetivo, enfim, para a criança se desenvolva plenamente, tenha seus direitos garantidos e principalmente viva a infância plenamente, né? Para que ela seja acolhida, tenha um olhar sensível e que isso não seja só para as crianças com deficiência, mas para todas as crianças. Essa foto ela mostra duas crianças partilhando uma pesquisa, que era a turma dos baiacus, porque eles que escolhem o nome, então eles ficaram muito curiosos com esse animal e pesquisaram sobre em diversas fontes e compartilharam em um evento, que é a Conferência das Infâncias, que é um congresso para crianças, né? Quem disse que só adulto pode apresentar pesquisa? Então, as crianças aqui na Escola SESC Nova Iguaçu apresentam as suas investigações, né? Partilham, escolhem a melhor forma, como se sentem mais à vontade, e é um movimento contínuo, não tem data certa. Né? Não tem um evento, uma data comemorativa específica. Todo dia é dia de partilhar, todo dia é dia de pesquisar, de aprender. Então, esse desenvolvimento integral, ele é fundamental para que ratifique a importância da educação infantil, para que a base seja boa e para que eles possam ir para o ensino fundamental preparados para qualquer tipo de situação. E aí eu deixo uma reflexão sobre até o próprio nome, né? Creche e pré-escola, porque aqui na Escola SESC Nova Iguaçu nós atendemos de 3 a 5 anos, e ano que vem vamos ampliar para 2 anos, a partir de 2 anos. E a gente costuma, né, até na legislação está creche e pré-escola, mas nós não somos uma pré-escola, nós somos uma escola, né? Uma escola que está em constante movimento e que não prepara, eles já são, né? Não é só no futuro, as crianças já são transformadoras, são autoras, né? E tem que ter esse espaço para que elas possam mesmo questionar. Pode passar para o próximo slide, por favor. E em meio a tudo isso, cada turma tem seus contextos, tem suas necessidades, suas curiosidades, mas o que une, né, todas as turmas são os pilares da nossa educação do SESC RJ, que é uma educação anticapacitista, né, que não busca inferiorizar, discriminar diferenças, pelo contrário, a valorização dessas diferenças. O nosso segundo pilar é uma educação antirracista, pois nós acreditamos que não há data certa para falar de racismo, tem que ser dito todo dia, porque o racismo acontece todo dia. Né? Então, é uma educação antirracista que busca trazer todas essas referências, e não só referências europeias, mas de matriz africanas e afro-brasileiras também, para o cotidiano escolar. E o nosso terceiro pilar é o letramento científico, porque nós acreditamos que criança faz ciência, né? Criança é uma pesquisadora. Então, esses pilares baseiam todas as nossas práticas e, somando a isso, vem a flexibilidade curricular, que é a principal discussão dessa mesa. Então, eu peço para passar o próximo slide, por favor.
A nossa flexibilização curricular não é somente para uma criança com deficiência, ela é para todos e todas, né? Todos os espaços têm que ser acessíveis, tem que ter flexibilidade no planejamento. As professoras, quando planejam, elas planejam tendo como base o interesse das crianças, né? Tudo o que é feito, o que é produzido, o que é exposto, é feito com a identidade das crianças, com o pertencimento das crianças. Não é feito por adulto, para a criança só finalizar ou para a criança nem tocar, como infelizmente em muitas escolas tradicionais acontece, né? Quando inicia o ano, por exemplo, as salas são brancas. Por quê? Quem vai dar o colorido são as crianças, quando elas chegarem. Aqui elas podem escolher o nome das turmas, a gente não chama por 3 anos, 4 anos, 5 anos, não. Eles, com o tempo, vão se entendendo enquanto grupo e vão votando, fazendo assembleias para definir os projetos e, consequentemente, o nome da turma. Então, essa flexibilização curricular, ela é uma prática cotidiana, não tem uma atividade específica, né? E como que essa flexibilização é tão natural, é tão espontânea? É o que a gente vai falar no próximo slide. Tudo é baseado pelo brincar, né? O brincar é a linguagem intrínseca da criança, a linguagem natural. Ela contagia, ela é prazerosa, ela é significativa. Então, se tem ludicidade, com certeza a infância vai estar alegre, vai estar envolvida. Então, nas fotos, a gente consegue ver muito afeto, muita coletividade, muita cooperação, muita alegria em estar, em pertencer e se sentir pertencente, não só ser na teoria, mas na prática, em cada ação, no dia a dia. Pode passar, por favor. Bom, como eu falei, tudo é baseado no interesse das crianças. Então, nós trabalhamos pelo viés da pedagogia de projetos, né? Então, a turma escolhe qual projeto, qual viés ela quer percorrer ao longo do ano ou por um período específico. E esse projeto ele pode ser coletivo da turma toda ou pode ser de um grupo específico. O importante é sempre estar respeitando essa curiosidade infantil, sempre as professoras sendo mediadoras, incentivadoras desse processo e não dominadoras, e não que encaminhem as decisões. Pelo contrário, vem tudo das crianças, né? Com materiais não estruturados, com brinquedos que as crianças mesmas produzem. Tem brinquedos também já prontos, mas que também podem ser utilizados de outra forma. Não acreditamos em brinquedo de menina ou de menino, cor de menina ou de menina, aqui tudo é para todos, né? E aí que está justamente essa inclusão, esse acolhimento. E tem mais um toque também, como eu falei, nós somos um ambiente privilegiado, que é o desemparedamento da infância. Pode passar, por favor, que nós vamos poder acompanhar na próxima foto, né? Essa liberdade criativa, artística, né, sem fronteiras. E esse desemparedamento também, ele ocorre para além das paredes da escola, né? Eles precisam se entender enquanto natureza, brincar com e na natureza, né? É uma prática cotidiana também, eles trazem elementos da natureza para as atividades, mas também brincam muito no gramado. Uma brincadeira favorita, unânime, assim, entre as turmas, é escorregar de papelão no gramado. Porque é isso, as crianças precisam sentir, precisam viver, explorar, e a gente precisa cada vez mais estimular, né? As infâncias, elas vêm sofrendo rupturas, violências cada vez mais cedo, e o brincar, ele perde esse protagonismo quando passa para o ensino fundamental. E aqui nós acreditamos que o brincar, ele tem que ser uma metodologia de todas as etapas da educação básica. Porque se tem brincadeira, com certeza tem aprendizagem significativa. Pode passar o slide, por favor. Se a gente está falando também de inclusão, né, de maneira geral, a gente também precisa falar sobre mediação, né, que precisa ser constante, atenta, mas uma mediação coletiva. Uma mediação que seja da equipe pedagógica, que seja das professoras, das famílias, e de uma criança para outra também. Nós não acreditamos em uma mediação isolada, de um para um, a gente acredita no coletivo. Então, eu vou trazer aqui uma história, pode passar, por favor, um retrato
do nosso cotidiano, que é a amizade entre a Ana e o Léo. São duas crianças que se descobriram e vocês vão acompanhar na história melhor o que aconteceu e o quanto isso reflete que a inclusão ela é espontânea, ela acontece por meio do brincar e as próprias crianças são mediadoras uma das outras. Elas nem sempre precisam de adultos. Então, vou começar a ler a história. Ana e Léo. Ana começou a observar Leonardo e questionou. Ele não brinca com a gente? Um dia, muito incomodada em perceber Léo interagindo só com as professoras, Ana chegou e perguntou: Vem brincar comigo? Pegou a mão dele e o levou até um espaço com blocos e animais. Os dois sentaram no chão e nós observamos que mesmo que o Léo interagisse pouco com ela, ela não se importava e continuava brincando com ele. Colocava brinquedos na sua mão, imaginava histórias e até fazia as falas dos personagens. Ali começou uma grande amizade, cheia de cuidado e respeito. O brincar é lindo e compartilhado com muito carinho. Ela o inclui em todas as propostas, na participação das brincadeiras cantadas, nos momentos dirigidos, nos momentos de interação nos espaços brincantes. Em tudo, ela demonstra interesse em estar com Léo, seu melhor amigo. Então, é uma história que foi recortada de um relatório, né? Aqui nós entregamos para as famílias relatórios semestrais, e esses relatórios, eles contam todo o percurso do semestre, destacam falas de criança, não só vem com a questão das habilidades e competências que tem que ter para cada faixa etária, mas que a família perceba esses avanços na prática, com mini histórias, com poesias, com fotografias. A nossa equipe de professoras é muito, muito diversa e habilidosa, então nós temos poetas, escritoras de livros, uma fotógrafa. Então, o nosso relatório ele é muito vivo, muito colorido, e as famílias amam receber, acompanhar, sempre é um momento muito emocionante. Então, essa história foi recortada de um relatório para mostrar o quanto a mediação não precisa ser só de adultos, né? Que crianças também participam de todo esse processo. Tendo em vista essa mediação coletiva, continuando agora os slides, né? Eu venho falar do atendimento educacional especializado na perspectiva do ensino colaborativo. O que isso significa? Que as profissionais do AE, elas não ficam em um espaço isolado ou reservado, elas vão para as salas regulares, né, dialogar com as professoras, fazer estratégias em conjunto e para que as crianças com deficiências estejam com a turma em todos os momentos, em todas as atividades. Né? Elas só são tiradas de sala por alguma desregulação intensa, por alguma situação muito específica. Mas a prioridade é manter essas crianças em sala, no coletivo. E, por fim, eu venho trazer aqui que nada disso aconteceria sem a parceria com as famílias. Eu sei que tem famílias no chat, que eu já vi, que a gente sempre divulga esses nossos diálogos, essas nossas teias e redes, que a nossa proposta é essa, né? É sempre dialogar, inspirar, se inspirar. Então, as famílias, né, são parte de tudo, sugerem, estão presentes não só em reuniões, em avaliações, em atendimentos, mas no dia a dia, né, participando das exposições, das oficinas, dos projetos. As famílias também são convidadas quando, por exemplo, algum projeto é muito específico. Já teve família que um pai era biólogo e veio contribuir, já teve um projeto que uma mãe era veterinária e veio contribuir. Então, as portas são sempre abertas para as famílias. Não há esse distanciamento, né, que em muitas escolas tradicionais a gente percebe. Pode passar, por favor. Tem mais algumas fotos que demonstram esse nosso cotidiano brincante, sensorial, livre, né? Uma criança descalça e tá ótimo, tá tudo bem. A gente desconstrói muito esse conceito de sujeira. Elas estão brincando, estão aproveitando a infância que lhes é de direito. Pode passar, por favor.
Mais uma foto que mostra os materiais não tradicionais, que brincam com cores, com formatos e que as crianças podem construir a partir desses objetos, né? E a sala, ela também é composta por vários cantos de aprendizagem. Nem sempre todo mundo tem que estar fazendo alguma coisa. As crianças podem escolher, circular, e as professoras também fazem esse movimento e vão observando onde precisa de mais mediação, onde aquele grupo pode ficar mais livre e um professor mais observa. Então, esse é o nosso contexto do dia a dia. Pode passar. Mais uma foto que demonstra, né, a alegria, o envolvimento das crianças, o encantamento. Acho que essa é a última foto, né? Ah, tem mais uma. Tinha esquecido dessa foto. Ela é uma das minhas favoritas. Que é justamente o gramado que eu citei, né? Que é um dos locais favoritos das crianças aqui na unidade do Sesc Nova Iguaçu. Brincando com folhas, com o vento. Né? E olha quanta aprendizagem tem aí. Quanto de física, quanto de matemática, quanto de português. De todas as áreas são capazes de transbordar nessas atividades, né? Não tem as gavetas, agora é a hora de trabalhar mais corpo e movimento, agora é a hora de trabalhar mais as expressões. Não, né? É tudo transdisciplinar, é tudo envolvente para que as crianças se desenvolvam e mostrem toda a sua potência. Então é isso, eu espero ter passado um pouco do que é a Escola Sesc Nova Iguaçu. Agradeço o convite para o canal Futura e estamos à disposição. Obrigada. Muito obrigada, Amanda, sempre muito bom, né, ver um pouquinho aí, te ouvir, conhecer um pouquinho mais das experiências. E, né, a gente vê, né, a Bia começou falando um pouco sobre o que essa pesquisa que o Alana lançou em colaboração com a Unesco apresenta de achados importantes que precisam estar presentes numa formação continuada de professores para garantir, né, a educação inclusiva. E ela fala muito disso, de uma formação que seja contextualizada, que dialogue com a necessidade desses docentes, que pense, né, numa relação teoria e prática, que faça parte, né, que seja continuada de fato, faça parte de uma rotina dessa escola, dessa rede, né, que se renove. Isso tudo é muito importante porque muitas vezes, embora, né, a gente às vezes olhe, você falou isso algumas vezes, que às vezes é natural porque vocês já estão fazendo há muito tempo, né, mas exige muita intencionalidade, muito planejamento, muito pensamento sobre isso, né, sobre como oferecer para essas crianças essas oportunidades de exploração, que materiais são esses, que matérias dos quais esses materiais são feitas, né, que possibilidades de manipulação esses materiais abrem espaço, né, que possibilidades eles abrem esse trabalho colaborativo, né, para esse brincar junto, para esse explorar junto e construir junto conhecimento sobre o mundo e sobre os campos do conhecimento. E o Rodrigo falou um pouco aí do desenho universal da aprendizagem, e, né, a gente viu refletido em muitos momentos ali nas suas fotos, na sua fala, na sua reflexão, né, dessa diversidade do corpo docente. Isso é importantíssimo, né? Muitas vezes a gente não fala disso. Pessoas diversas, com trajetórias diversas, né, que pensam a partir de olhares, né, de pontos de vista distintos, vão trazer possibilidades novas para esse pensar pedagógico, né, para esse espaço, para esse ambiente. A mesa, um pouco antes da gente, estava falando disso, né, dos espaços, do ambiente, e como que é importante que os educadores tragam, né, essas possibilidades sobre a contextualização, os materiais, esse brincar fora, o dentro e fora, né, a exploração do território. A educação integral fala muito sobre essa relação da escola com o território, com as famílias, né, com os espaços do território, com as instituições e os saberes que esse território também tem, né. Então eu acho que as suas fotos, a sua fala aí vão dando um pouco mais de cor de fato, né, o que a gente falou um pouco aqui nas primeiras falas, e fico muito feliz, agradeço muito você ter partilhado com a gente, agradeço as famílias da Escola Sesc de Nova Iguaçu, de estarem partilhando também, possibilitando essa partilha, né, e autorizando o uso das imagens todas, para que a gente possa, mesmo de longe,
né, sentir um pouquinho de perto como é essa experiência da educação inclusiva aí na escola. Te agradeço muito. Enfim, está na hora da gente fechar a nossa mesa, infelizmente, dá vontade de continuar. Eu queria explorar mais com os 3 o tema, mas o tempo ele é sempre limitado, né? Eu queria, em nome do Centro de Referências de Educação Integral, agradecer muito, né, Rodrigo, Bia e Amanda, pela participação, pela disponibilidade, pela partilha. É só assim que a gente constrói a educação que a gente acredita, né, e que a gente sabe que é possível e implementar. Agradeço muito ao Canal Futura, tá, né, possibilitando que esse nosso encontro aqui chegue em todos os cantos aí do Brasil e de fora, né, para quem depois pode acessar pelo Canal Futura, quem não conseguiu assistir ao vivo. Agradecer os outros especialistas que tiveram aqui ao longo do dia, né, os outros educadores que tiveram com a gente, trazendo os outros temas. Cada mesa vai se complementando, né, trazendo uma parte diferente do que essa educação integral que a gente acredita e pela qual a gente luta. E esperamos que esse seminário contribua, né, com educadores, professores, gestores escolares de todo o Brasil para aprofundar essa conversa. Vou deixar que cada um dos 3 também se despeça, mas já vou deixar a minha despedida aqui. Muito obrigada e até a próxima. Bom, Bia vai gente, primeiro? Posso ir, Rodrigo? Agradecer a disponibilidade de estarmos aqui tendo essa conversa hoje, parabenizar por mais um seminário de educação integral, é uma iniciativa que eu admiro muito e que muito me honra estar na minha 3ª participação. E ficar à disposição, deixar a Instituto Alana à disposição também para a gente continuar esse debate, continuar a luta pelo direito da educação integral para todas as crianças e adolescentes, sem racismo, sem capacitismo e com igualdade de gênero. Obrigada, Bia. Eu vou no embalo aqui da Bia. Obrigado, Maria. Você sempre uma simpatia, sempre uma entusiasmada e fazendo, né, colocando a mão na massa, realizando. Muito bom estar com as colegas. Então, deixo aqui um abraço, um beijo a todos e parabéns aí ao Centro de Referências por mais uma iniciativa de compartilhamento de experiências. Fiquem bem. Bom final de semana. Bom, gostaria de agradecer novamente a todos e todas envolvidas na live, agradecer à Gerência de Educação do SESC RJ, a nossa gerência da unidade do SESC Nova Iguaçu, né? É um trabalho coletivo em prol das infâncias. E essa parceria com o CREI está sendo mais fortalecedora ainda. E eu busco cada vez mais, nós buscamos redes, né, com a Alana, com o Instituto Rodrigo Mendes e outras instituições, né, que lutam por essa causa tão importante e urgente. Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada.